Como é que é o samba dessa semana, Pedro? Vamos embora. Vasco se adiantou, Zé Ricardo chegou pra arrumar a cozinha. Jesus não deu o sinal, façam do Carvalhal com Galhardo na linha. Quem sai, quem fica, Fogão deixou pra depois. Tu apanhou na Bahia, Gilberto fez 2. E a Liberta virou pó de arroz? Laia, cafezinho com Escobar. Laia, cafezinho com Escobar. É só chegar, cafezinho com Escobar. A música do Fluminense hoje é muito tendenciosa, é pra te provocar, cara. Qual é Aqui, a ó. música? Qual é a música? Aí vem desespero, complicando o fusão. A Liberta indo embora, dá um jeito, aí marcando. Aí vem desespero, complicando o fusão. A Liberta indo embora, complicando o marcão. E a Liberta não está indo embora, Tony Platão. Não, e eu requisito já esse vídeo dos dois para botar no vestiário do Fluminense. Tony Platão Pois não. não pode, num jogo desse, importantíssimo, Tony Platão, contra o Bahia, perdendo por 2-0, com o Fred nervoso, dizendo que a porrada vai estancar no vestiário e tudo mais. Entrar no vestiário pra porradaria pra ver se a gente começa a competir, pô. Mas o Fred há de compreender também que aquele gol que ele perde com um minuto de Não jogo... pode perder não, Tony Platão. Pelo amor de Deus, né? O que nós vamos falar? Agora, a gente pega Chapecoense, eu garanto aqui, Garante, assina né? onde você quer que eu assine. É impossível o Fluminense perder para a Chapecoense. Felipe Melo no Fluminense, o que você tem a dizer sobre isso, Tony Platão? Rapaz, e agora eu quero Olha, ver. sou absolutamente contrário à contratação do senhor Felipe Melo. Muita coragem sua. Eu, no seu lugar, diria sou a favor. Grandes atletas, tenho medo dele. Eu tenho medo dele. Vamos lá. Wagner Luiz de Paula Pinto, sou absolutamente contrário a você, Felipe Melo. Esse sou eu? Não, esse sou eu. Eu sou contrário. Vaguinho, me procura. Tirando um bobão aí que tá gritando aí. Mas o Renato foi embora e o cargo então vagou. Treinador, Paquete Jesus de volta, Carvalhal, Galhardo. Treinador. Tavares, Landim reeleito. Eu acho que era o candidato mais apropriado realmente pro Flamengo. Errou muito também, errou muito, seu Landim. Os últimos 3 treinadores que passaram por lá acabaram de bagunçar com o time completamente. O Landim é meu vizinho, então eu não posso criticá-lo. Ah, porque é? de vez em quando Você tem medo, né? Ele finge que não me vê, ele não fala comigo. Eu gostaria que colocasse isso na edição. Inclusive, Landim, pode falar comigo, eu não vou fazer pergunta nenhuma, não vou... Tá em casa, tá tudo certo. Qual é a melhor opção pra você, Tatá? Ficaria entre esses dois aí, o Jesus e o Galhardo. O Carvalhal, não sei se seria tão interessante assim o currículo dele, apesar do currículo também do Jesus, quando veio pra cá, todo mundo esculhambou. Mas, Tavares, se você fosse Jorge Jesus, tenta se colocar no lugar dele, Tavares. Multicampeão no Flamengo. Porque eu vejo assim, em primeira análise, que ele só tem a perder. É mesmo? Ainda bem que ele não é você. Ainda bem que... Ainda bem. Esse Flamengo e Santos, que é a despedida do Flamengo de seu torcedor no ano. Último jogo do ano diante de sua torcida. Só iria a esse jogo? Não. Não. Deus sobrou o Marcos! Gol! Porque o Flamengo não vale absolutamente nada. Quero ver Gabriel, bateu na trave! A não ser dar uma satisfação pra torcida. Tá nem aí. Botafogo tá parado, não quer investir. Tá nem aí. Reforço fica pra depois se o dinheiro surgir. Isso está complicando. Não. A renovação com o Anderson Lopes. Anderson Moreira, presta atenção. Você tá vivendo aonde, querido? Você não sabia que o Botafogo não tem dinheiro? O Botafogo não tem dinheiro há muito tempo. Eu entendo a posição do Anderson. Ok, entendo. Concordo. Mas também entendo o lado do Botafogo. Entende? Claro. Entendo. Alô, Podia ser o Botafogo. treinador. Alô, Jorge Braga. CEO Jorge Braga. CEO. Alô, Freeland. Estou aí. Eu conheço o Lopes, trabalho com ele há muito tempo. Oferece qualquer trocadinho que ele pega. Que na Série D faz pagou de mané. Então trouxe o Zé pra ver se esse time acerta o pé. Tem que crer no Zé. Aí ele. Papai Noel! Mano Rei, Vai lá, vai. Zeca.
Zé Ricardo, acho um homem moderno, um homem que se cuida, pinta o cabelo, bota uma tintura bonita, né? Sempre muito bem fisicamente. Tipo a do Tony também, bonita. É verdade. Você já concluiu, Bagui? Já concluí, podemos ir pra casa antes que chova? Antes que chova? É. Como é que termina aí, meu camarada? E lá, cafezinho com Escobar. Cafezinho com Escobar. É só chegar, cafezinho com Escobar. Muito boa tarde pra você, legal o cafezinho. A gente gravou antes da saída do Germancano do Vasco, por isso não falamos nisso, mas daqui a pouco a gente vai falar. E também da derrota do Flamengo pro Santos, né? Agora, na última rodada do Brasileirão, quinta-feira, tem Fluminense e Chape ao vivo na Globo, depois de Um Lugar ao Sol. Esperança na classificação. Tá lá no post do Iago Felipe. E tá também no coração dos mais de 30 mil torcedores do Fluminense que já compraram ingresso para o último jogo do ano, quinta-feira contra a Chapecoense. Se vencer no Maracanã, o time chega aos 54 pontos e se classifica para a primeira fase da Libertadores. E se além disso o Bragantino não vencer o Internacional, o Fluminense já garante vaga direto na fase de grupos. Mas se o time do Marcão tropeçar, o sonho da Libertadores vai depender dos resultados de América Mineiro, Atlético Goianiense, Ceará e Santos. Contra a Chape, o tricolor vai ter 4 desfalques. Wellington, Manuel, Iago Felipe e Fred estão suspensos. Já o zagueiro David Braz volta de suspensão. Quem entrar em campo só pode ter um pensamento: vencer, para não depender de ninguém. Essa é uma final de campeonato para o Fluminense, até para planejar melhor o ano que vem, né? A seguir, os gols do Brasileirão e também a despedida de Germancano do Vasco. Uma notícia ruim para a torcida do Vasco, né? Germancano não fica no clube para a próxima temporada. Ele se despede como o maior artilheiro estrangeiro do clube no século. Germancano pro Vasco! Germancano está indo embora do Vasco. Não, é mesmo? Não acredito. Cano e Vasco não chegaram a um acordo para a renovação do contrato do jogador, que vence no final do mês. A saída foi comunicada nas redes sociais do clube e nas do argentino, que se despediu com um até logo e disse que será eternamente grato à torcida. Cano chegou ao Vasco em janeiro de 2020, disputou 101 jogos, marcou 43 gols, deu 4 assistências e virou o maior artilheiro estrangeiro do clube no início do século XXI. Cano também valorizou a história do Vasco, o passado de luta contra o preconceito que tanto orgulha o torcedor. E chamou a atenção quando aqui em São Januário levantou ele mesmo uma das bandeiras do clube. Foi na comemoração do gol dele sobre o Brusque em junho, quando o Vasco promovia uma campanha contra a homofobia. A despedida em campo foi com derrota diante do Londrina, quando o jogador desperdiçou um pênalti. O Vasco ainda tem uma dívida de 3,5 milhões de reais com o jogador. Ontem também foram anunciadas as saídas do lateral Zeca e do volante Romo. Antes deles, Hernando, Léo Jabá, Andrei, Valber e Michel já tinham deixado o clube. A única contratação anunciada até agora foi a do técnico Zé Ricardo. A chegada de quem mudou o rumo do Botafogo na Série B. Quero que seja o nosso homem que vai levar a gente para a Série A. Oficialmente está apresentando o professor Emerson Moreira. Tem que colocar na cabeça que nós vamos conseguir o nosso objetivo. É passo a passo. É ponto a ponto. De um time desacreditado que ocupava a 14ª posição. Eles estavam muito chateados, decepcionados. Ninguém quer ser mais ou menos e vocês não podem ser mais ou menos. Ao time que emendou uma sequência de vitórias. Guilherme Santos, um cruzamento pro Chay! Eu falei que eu estou muito orgulhoso de vocês, vai agradecer muito, que amanhã o Diego já está aqui. Tudo isso está
está no Acesso Total Botafogo. O 4º episódio da série é hoje, no Sport TV, às 10h30 da noite. Melhor carne pro presidente, tem juízo, Canu. Bora ver os gols do Brasileirão. O Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana, e o Palmeiras, campeão da Libertadores, ficaram no 0-0, mas nos outros jogos teve gol para mostrar. Vou te mostrar, começando pelo Internacional contra o Atlético Goianiense. E Yuri Alberto, 1-0 Internacional, jogo em Porto Alegre, hein? Aí logo depois, ó o Baralhas. Olha o chute do cara, rapaz, lá na gaveta, 1-1. E depois, Janderson, sozinho, vai fazer o gol da vitória, da virada do Atlético Goianiense. Tem esperança até de Libertadores. E agora Sport e Chape, em Chapecó. O Luciano Juba deu esse chutaço, vitória do Sport por 1-0. Dá pra ouvir, né, Luciano? Teve a boa vontade de vir hoje participar do jogo, foi importante. O Luciano foi importante demais. Voltou depois de quase um mês fora por ter operado o punho. E resolveu a parada para o São Paulo contra o Juventude. Livrou o time do rebaixamento. E ouviu o carinho dos mais de 40 mil São Paulinos que estavam lá no Morumbi. Cara, muita gente falou que eu não jogaria, mas eu na minha cabeça, eu queria já voltar o quanto antes. E ele entrou pilhadão desde o início. 15 segundos de jogo e cartão amarelo por conta desse carrinho. Mais 4 minutinhos depois e... Tava fora, tava lesionado, mas é o cara que quando entra, bota essa galera pra cima. A festa no Morumbi explodiu no fim do primeiro tempo. Calheri, 2-0. Depois do intervalo, o Sorriso tentou tirar o sorriso da torcida e marcou para o Juventude. Mas o Luciano estava disposto a deixar o sorriso no rosto da galera no Morumbi. 3-1 para o São Paulo e zerado o risco do primeiro rebaixamento da história. Do alívio do São Paulo no Morumbi! E desespero do Juventude, que voltou para a zona de rebaixamento. Quem também quer fugir da Série B é o Cuiabá. Valia até sal grosso antes do jogo contra o Fortaleza. E olha, deu certo, hein? Elton fez o gol da vitória. 1-0. E um empate na última rodada contra o Santos mantém o time na elite do futebol brasileiro. Pois é, e hoje tem o Prêmio Brasil Olímpico, ao vivo no Sport TV, 8 da noite. A gente vai conhecer os melhores atletas da temporada e só tem fera nessa disputa aí. Eles protagonizaram alguns dos momentos mais marcantes do esporte neste ano. Cada um ajudou a construir a melhor participação brasileira na história dos Jogos Olímpicos. Nasceu nessa terra bonita e iluminada boa parte do sucesso do Brasil lá em Tóquio. 4 dos nossos 7 medalhistas de ouro são aqui do Nordeste. No total, 11 atletas nordestinos conquistaram medalha nos Jogos. E esse serviço muito bem prestado vai ser reconhecido no Prêmio Brasil Olímpico. Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, a capital do Sergipe. E pela primeira vez, a premiação vai ser realizada no Nordeste, que além de tudo ainda dominou a lista de finalistas entre homens e mulheres. A paulista Rebeca Andrade, ouro e prata na ginástica artística, é a única de fora. Ela concorre com a baiana Ana Marcela, primeira campeã olímpica da natação brasileira, e com a maranhense e skatista Raíssa Leal, medalhista mais jovem do Brasil. O nordestino tem uma força incrível e eu acho que a gente está podendo apoiar mais os nordestinos a fazer alguns esportes, tipo surfar, andar de skate, jogar futebol. Então, assim, é super legal isso. Entre os homens, é só nordestino e medalha de ouro. Ítalo Ferreira, do surf do Rio Grande do Norte, e os baianos Herbert Conceição, do boxe, e Isaquias Queiroz, da canoagem. É muito importante o Comitê Olímpico realizar esse evento no Nordeste, porque a gente mostrou a nossa potência agora, a nossa dedicação no esporte brasileiro. O nordestino costuma mesmo ter orgulho de suas raízes, mesmo quem se jogou no mundo como eles.
Daqui, a bandeira brasileira chegou longe nesse ano. Já já, a derrota do Flamengo para o Santos e o Gabigol, hein? Depois de 19 pênaltis certos, perdeu esse. No último jogo em casa na temporada, o Flamengo perdeu para o Santos, com direito a um pênalti perdido pelo Gabigol e, gritos de time sem vergonha da torcida. Como passar o tempo? Comendo pipoca, ótimo. Navegando na internet. Indo a um estádio de futebol para apoiar o time do coração, mesmo que a partida não valha nada para o clube. Não são ótimas maneiras de passar o tempo numa segunda-feira à noite? Para os jogadores de Flamengo e Santos, a partida no Maracanã não foi um mero passatempo. E deu para ver isso pela maneira como se comportaram dentro de campo. Os times se lançaram ao ataque. Motivação não faltava para o Pedro. Ganhou oportunidade entre os titulares e completou 100 jogos com a camisa rubro-negra. Aproveitou um cruzamento do Mateuzinho pela direita e, com categoria, jogou no canto esquerdo do goleiro para fazer 1-0. Pedro no 100º jogo com a camisa do Flamengo castiga! Pedro foi comemorar na torcida. E nisso o VAR já estava revendo a jogada para anular o gol do atacante do Flamengo. E o Pedro ainda levou o cartão amarelo pela comemoração na arquibancada. Do outro lado, também teve chute com categoria. Na batida do Marinho, que fez o Hugo se esticar todo para salvar. Espalma Hugo! Agora um lance curioso. O momento em que o Santos atacou ao contrário. O time estava com a bola lá na frente. O Marinho recebeu, próximo à grande área. Aí ele começou a voltar para a defesa e recuou a bola. O Kaique recebeu e continuou voltando. Mas não só isso, ele deu uma assistência pro Gabigol. Gabriel agradeceu, ficou o João Paulo, Gabriel bateu o João! Depois dessa jogada, João Gomes pegou uma sobra e deu pro Gabriel. Passe rápido pro Pedro, que com um toquinho deixou o João na cara do gol. E o goleiro João Paulo salvou de novo. Depois da conclusão, o Gabigol reclamou com o João Gomes. Os dois discutiram. E o João chegou a empurrar o Gabriel. A gente está tratando esse jogo como importante, a gente tem que cobrar um do outro dentro de campo mesmo. Início do segundo tempo, o Pedro já estava obrigando o João Paulo a fazer mais uma boa defesa. Na resposta do Santos, o Davi Luiz se esticou para afastar o perigo e a bola sobrou na medida para o Vinícius Anocelo soltar uma bomba rente à trave. O jogo foi decidido por um nome, que valeu por 2, Marcos Guilherme avançou pela esquerda e ninguém conseguiu parar o atacante santista. A bola terminou com Marcos Leonardo. Marcos Guilherme fez a jogada, fez a infiltração, ninguém marca, foi sozinho. Marcos Leonardo bate no contrapé do goleiro com a canhota. O bandeirinha marcou o impedimento, mas após a revisão do VAR, o gol foi confirmado. Para mim o gol foi legal, a gente viu ali que o Davi Luiz deixa o pé para trás, né? Ele dá condição, ou seja, a posição do jogador do Santos é legal no momento do passe. O árbitro Anderson Daronco ainda explicou para o Davi Luiz. Seu pé dava condição. 7 minutos depois do gol, o Flamengo teve uma boa chance de empatar. Pênalti em cima do Vitinho. A gente viu ali que o Kaique, ele coloca o braço esquerdo na cintura do Vitinho. Para mim, ele segura e por isso que o pênalti foi marcado. Aí a torcida fez um espetáculo bonito no Maracanã. Como se as luzes pudessem iluminar o caminho até as redes na cobrança do Gabigol. E toda essa energia de celulares não adiantou muito. Gabriel bateu na trave! Foi apenas o segundo pênalti perdido do Gabigol pelo Flamengo em 27 cobranças. E diante de quase 42 mil torcedores, o Flamengo acabou sendo derrotado pelo Santos, que com a vitória por 1-0 eliminou o risco de ser rebaixado no Brasileirão. O Fla fez a despedida da temporada em casa diante de uma arquibancada cheia e frustrada. Cabe a nós entender que futebol, você tem que ter brilho, você tem que saber que para representar um grande clube, você tem que estar trabalhando todo dia no limite. E esse grupo precisa amadurecer, esse grupo precisa crescer. Ficam essas as lições para o ano que vem.
Isso aí, o último jogo do Flamengo no Brasileirão é quinta contra o Atlético Goianiense. Principais jogadores já estão de férias. O time deve ser formado aí por garotos da base, um ou outro jogador mais experiente. Acabou o Globo Esporte. Mas amanhã a gente se vê. Subindo as letrinhas. Tchau, gente.